Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus amores! Estou aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas da semana, tá certo? E a aula de hoje, a aula que iremos trabalhar hoje será sobre divisão silábica, tá certo? Então vamos lá. Antes de falarmos em divisão silábica, precisamos saber o que é uma sílaba. Sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas emitidos em um só impulso de voz. Mas o que isso quer dizer, professora? Vamos observar o primeiro exemplo. Nós temos aqui a sílaba K. O que acontece com a sílaba K? Nós temos as letras C, A e os sons A. O que acontece quando nós pronunciamos a sílaba K? Ela é pronunciada em apenas um impulso de voz, tá certo? Vamos observar a sílaba Ma. Olha só, Ma nós temos as letras M, A. A letra M com o som M e a letra A que representa o som A. Então formamos a sílaba Ma. Acontece com a sílaba Ma o mesmo que aconteceu com a sílaba K. São dois sons, ou seja, um grupo de som pronunciado de uma vez só, em apenas um impulso de voz. E se nós juntarmos a sílaba K com a sílaba Ma, nós podemos formar uma palavra. Que palavra é essa, pessoal? Está bem aqui o desenho, olha, que representa essa palavra. A palavra cama, tá certo? Agora observem que o que aconteceu agora? Utilizamos a sílaba K e a sílaba Ma para formar uma palavra. E que palavra foi essa? A palavra cama. Então, quando nós pronunciamos as palavras, nós percebemos que entre uma e outra, entre um grupo de sons e outros, há uma separação, há uma quebra nesse som, não é verdade? Porque olha só, já pensou se nós tivéssemos que pronunciar assim, em toda palavra que nós fôssemos falar? Porque vocês já sabem que nós pronunciamos, nós falamos os sons, não é verdade? Nós não falamos as letras. Nós não falamos como C-A-M-A. Não, nós falamos os sons. A. Mas aí, se nós tivéssemos que fazer todo esse processo, toda vez que fôssemos pronunciar, falar uma determinada palavra, nós iríamos demorar muito tempo, né, para pronunciar essas palavras. Muito tempo mesmo. Então, por isso é que nós falamos esses sons dessas letras. Que letras são? Vogais e consoantes, que vocês já sabem, já conseguem identificar, tá bom? Elas se juntam, tá? Elas vão se organizar e vão formar as sílabas. E dessas sílabas, elas também vão ter que se organizar, porque não dá para ir juntando uma sílaba com outra sem saber se essas duas sílabas, ou se essas 3 ou 4 ou mais sílabas, vão formar uma palavra, porque as palavras elas precisam ter um sentido, um significado, tá bom? Então, olha só, quando se fala em sílabas, que essas sílabas se juntam para formar as palavras, nós estamos falando em divisão silábica, tá? Que é o mesmo que separação silábica. Então, como que acontece a divisão silábica das palavras? Então, a divisão silábica, ela é feita de acordo com a quantidade de fonemas, de acordo com a quantidade de sons, né, que são pronunciados de uma vez só. Então, quando eu falo em sílaba, quando eu falo em divisão silábica, eu me refiro sempre a som. Por quê? Porque nós falamos os sons das letras e não as letras, não é? Então, mas como que isso acontece, esse processo de divisão silábica? Olha só, uma dica para vocês na hora que vocês forem resolver as atividades de divisão silábica. Em toda sílaba tem uma vogal, tá bom? Não esqueçam disso, em toda sílaba tem uma vogal.
Porque às vezes, quando as sílabas são simples, a gente consegue separar normalmente, assim, sem grandes dificuldades. Mas quando nós temos uma sílaba, uma palavra que tem um som mudo, que é aquela palavra em que tem falta uma vogal, né, para se juntar com a consoante, aí acaba que a gente se complica. Mas não esqueçam dessa dica. Em toda sílaba tem que ter uma vogal. Daí a importância de a gente sempre estar falando para vocês sobre as vogais. As vogais, elas têm uma função muito grande, muito importante na formação das palavras, tá certo? Então, como que essas sílabas são formadas? Gente, as sílabas, elas têm uma certa organização, como eu falei para vocês. Como eu falei anteriormente, nós não podemos, de forma alguma, ficar pegando sílabas aleatórias achando que vai formar uma palavra. Não é assim que se forma a palavra. As palavras, elas são compostas, as sílabas têm que ser sequenciadas. Mas como assim sequenciadas, professora? Lembram lá do exemplo da cama que eu falei? Se eu quero representar cama, então eu vou prestar atenção em como eu vou pronunciar a palavra, tá certo? Quais são os fonemas, quais são os sons que vão ficar juntos em cada impulso de voz que eu falar. E mas o que é esse impulso de voz? É aquilo que a gente costuma dizer, quantas vezes eu abro a minha boca para pronunciar a sílaba, certo? Então, como que essas sílabas são formadas? Como que elas são organizadas? Como que elas são compostas? Aí nós trouxemos aqui para vocês algumas formas, algumas maneiras de se compor uma sílaba. Então, a sílaba, ela pode ser formada por apenas uma vogal, como nós temos aqui o exemplo da palavra macia. Olhem só como vai ficar a divisão da palavra macia. Lembra que eu falei que precisa prestar atenção na pronúncia. Macia. Eu falei está aqui. Cia. Do si para o a aconteceu uma separação. O si vai ficar separado do a, tá certo? Porque houve uma separação, houve uma quebra bem aí desse som. Macia. Quando eu pronuncio ma, olha os sons, percebe os sons que a gente fala? Ma, M, A, letra, M, A, som. Ma, si, C, I, letra, S, I, som. A. Então, nessa palavra, macia, nós temos 3 sílabas, olha. 1, 2, 3, 3 partes dessa palavra. E sendo que o A está formando uma sílaba sozinho. Então, nós podemos sim formar sílabas apenas com vogal, tá certo? O exemplo está aqui. Macia, bacia. Então, é também um exemplo de palavra em que nós temos em uma das sílabas apenas uma vogal. Outro exemplo de formação de sílabas. Então, nós temos o quê? Uma consoante com uma vogal, que é representado pelo C, V. Esse aqui são exemplos mais práticos que as crianças, quando estão lá no comecinho, né, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, são as palavras que elas conseguem separar com mais rapidez, com mais facilidade. Por quê? Porque é justamente formado por uma consoante e uma vogal. Então, nós temos aqui o exemplo da palavra pata. Olha a pronúncia da palavra pata. Pata. Quais são as letras que formam a palavra pata? P, A, T, A. E quais são os sons que formam essa palavra? P, A, T, A. Pata. E como fica a divisão de pata? Aí é que nós vamos ter que prestar atenção na forma como nós pronunciamos esses sons dentro da palavra. Então, se eu falo pá, eu estou me referindo a que letras? P, A. Consoante P, vogal A. Ou seja, o som P, A. Quando eu falo tá, que é a outra parte da palavra, eu tenho a consoante T e a vogal A, com o som T, A. Então,
pata. É dividida em 2 sílabas, sendo que as sílabas são formadas por consoante e vogal, assim como gato, assim como rato, sapo, não é? São palavras em que a sílaba, ou uma ou as duas, são formadas por consoante e vogal. Outro exemplo de formação de sílabas é vogal mais consoante, representado pelo VC. Então, nós temos aqui o exemplo, a palavra armadilha. Armadilha. Se vocês forem observar, todas as palavras que nós estamos colocando aqui, elas têm referência lá dos textos que nós trabalhamos. O leão e o ratinho, e a cigarra e a formiga. As palavras que vamos usar na nossa aula são palavras que foram tiradas de lá, tá certo? Então, armadilha. A palavra armadilha é uma palavra bem grande, não é isso? Já sabemos que tem palavras grandes e tem palavras pequenas, né? A armadilha é formada por um conjunto de letras e também um conjunto de sons, porque nós falamos os sons das letras. Então, vamos dizer quais são as letras que formam a palavra armadilha. A, R, M, A, D, I, L, H, A. Muito bem. Mas essa palavra armadilha, ela também tem sons, não é isso? Então, quais são os sons da palavra armadilha? Vamos lá? A, M, A, D, I, L, A. L. Que som é esse, professora? O som L é o que nós chamamos de som molhado, né? Que é formado por duas consoantes, tá? O L e o H. Então, quando vocês observarem palavras que tem o L e o H assim juntinho, essas duas letras, elas possuem apenas um som. E aí, quando as duas letras ficam juntas, juntinhas e possuem apenas um som, a gente chama de dígrafo, tá bom? Então, por isso o som da palavra é armadilha. Mas e aí? Quantas sílabas nós temos na palavra armadilha? Vocês perceberam que entre uma sílaba e outra há uma separação? Quando eu falo estou me referindo aqui letras, aqui sons. A-R. Ma. A. Ma. Di. D-I, que é a letra D e a letra I. Lha. Aí nós temos 3 letras aqui. L, H, A. Mas, como eu falei ainda há pouco, o L e o H, eles se juntam, essas duas letras se juntam e formam apenas um som. Que som é esse? Lha. Na próxima vez não vou mais errar, né? Lha, A, que forma a sílaba lha. Mas então, onde é que está a vogal consoante na palavra armadilha? Está bem aqui, ó. Vogal consoante. Ah, mas e nas outras sílabas? Nas outras sílabas nós também temos outro tipo de formação, tá certo? Nós temos consoante vogal de novo. E aqui nós temos consoante vogal, tá? Vogal consoante está bem aqui. A, R. Dando continuidade, em outra formação de sílabas. Então, nós temos consoante mais vogal. Aí chegou naquele momento em que as crianças ficam sem saber muito bem como formar a palavra, ou não conseguem identificar direitinho os sons que vão formar essa combinação de letras para formar a sílaba, tá? Então, isso aqui é o que acontece quando se pronuncia palavras com consoante, vogal. Como eu falei ainda há pouco, nós pronunciamos a palavra, a gente tem que ouvir o que nós estamos pronunciando para perceber
como acontece essa divisão silábica, porque no momento em que nós falamos, a gente já consegue perceber, tá? Por isso precisamos pronunciar as palavras direitinho, com clareza, para entender na hora de resolver a atividade, na hora de separar, fazer a separação da sílaba de forma correta. Então, consoante, consoante, vogal. Nós temos o exemplo aqui da palavra frio. Quais são as letras que formam a palavra frio? Nós temos F, R e O. Lembrando que o O no final ele tem som de U. E quais são os sons que formam a palavra frio? R, I, U. Frio. Percebemos que há uma divisão entre uma sílaba e outra. Frio. Tá? Então, a sílaba free é formada por uma consoante, mais uma consoante e uma vogal. Esse FR que nós estamos vendo aqui na sílaba free é o que chamamos de encontro consonantal, encontro de consoantes. Aí vocês lembram que eu falei lá nas nossas primeiras aulas que da importância de você identificar o que é vogal e o que é consoante? É justamente por conta dessas aulas que vem logo depois, que eu falei, né? Que vocês iriam precisar saber o que é vogal e o que é consoante, porque vocês precisariam saber identificá-las nas próximas aulas. Então, está chegando os momentos, não é isso? Então, consoante, consoante e vogal, certo? Na palavra frio. Então, nós temos uma sílaba formada por consoante, consoante e vogal. Outra forma de se dividir a palavra em sílabas é quando se tem uma consoante, uma vogal e outra consoante. E aí nós temos o exemplo da palavra porta. Quais são as letras da palavra porta? Vamos lá. P, O, R, T, A. Mas a palavra porta ela também tem sons, não é, gente? Como você já sabe, nós falamos os sons das letras. Então, vamos lá. P, O, R, T, A, que forma porta. Agora percebam que quando nós falamos, quando nós pronunciamos a palavra porta, há também uma separação, uma divisão entre uma sílaba e outra. Quando eu falo eu estou falando P, R, desculpem, O, R, que forma por. E quando eu falo tá, que é a outra parte da sílaba, da palavra, T, A. Mas eu não poderia colocar o R junto com o TA? Não, porque se eu falo por, tá, quando eu falo tá, automaticamente eu já penso que é o T com A. Então o R, se colocado bem aqui perto do T, fica uma divisão incorreta. E além de que nós temos uma formação, né, uma outra maneira de se formar uma sílaba. Consoante, vogal, consoante. Tá certo? Então, diante disso tudo, nós podemos perceber o quê? Que as palavras, em todas as palavras tem vogais. Quando nós vamos dividir essas palavras em sílabas, cada sílaba tem que ter uma vogal. Nós já percebemos que as palavras podem ser grandes ou podem ser pequenas, não é? E também elas podem ser estruturadas de diversas formas, como nós acabamos de ver, tá certo? Formada só por vogal, ou por vogal e consoante, ou por vogal, consoante e vogal, e assim por diante. E tudo isso nós vamos perceber na hora, no momento em que nós vamos pronunciar essas palavras, e pronunciando de forma correta, a gente divide a palavra direitinho, tá certo? Então, como eu falei, as palavras têm tamanhos. Umas são grandes, outras são pequenas. E essas palavras, elas se dividem, como nós já vimos, não é? Em sílabas. E, além de se dividir em sílabas, elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas que cada uma possui. Então, vamos lá entender a classificação das sílabas quanto ao número, quanto à quantidade de sílabas que as palavras têm. Certo? Então, as palavras
elas podem ser classificadas quando que uma palavra é monossílaba. Quando a palavra possui apenas uma sílaba. Quando essa palavra é pronunciada em apenas um impulso de voz. Quando eu abro a minha boca apenas uma vez para falar, para pronunciar essa palavra. Como, por exemplo, a palavra não, céu, eu, fim. E aí nós temos várias outras. Pé, sol, sal, mel. São palavras em que não há uma divisão entre uma parte e outra. Nós pronunciamos apenas de uma vez, em um único impulso de voz, em uma única emissão de voz. Certo? Nós temos também as dissílabas. Quando que uma palavra é dissílaba? Quando a palavra possui duas sílabas, tá? Como exemplo, nós temos a palavra rede. Olha a pronúncia. Re, se eu falo re, é um R e um E. Di, o D e o E. Lembrando que a letra E no final, quando não vem acentuada, ela tem som de I. Então eu pronuncio rede. Da sílaba ré para o di, houve uma quebra, né? Então essa palavra, ela é chamada de dissílaba. E também o prefixo di, aqui do começo, assim como mono, né? Mono representa apenas uma sílaba, né? Mono representa só um. O dis aqui representa dois. Por isso, as palavras, quando são pronunciadas dessa forma, elas são chamadas de dissílaba. E temos outro exemplo aqui. Folha. Folha. Eu pronunciei fó, F-O, O, lha. Olha novamente o L e o H, aquele som molhado que eu falei lá no começo. O L e o H são duas letras, mas que tem apenas um som. L, A. Aí vocês podem observar, sim, mas por que rede e folha são dissílabas? Sendo que a estrutura da palavra rede e a estrutura da palavra folha são diferentes. Rede, eu tenho sílaba com duas letras, consoante e vogal. E folha, eu tenho uma sílaba aqui com consoante, consoante, vogal. Mas lembra que eu falei, né? Que as sílabas, as palavras, elas possuem estruturas diferentes. As sílabas, elas possuem estruturas diferentes. Então é isso que vai acontecer, tá certo? Além de monossílabas e dissílabas, as palavras também podem ser classificadas em trissílabas. Quando que uma palavra é classificada quanto ao seu número, quanto à quantidade de sílabas que ela possui em trissílaba? Quando a palavra possui 3 sílabas. Tri, esse prefixo tri, ele vem de 3, né? Representa 3. Então nós temos lá a palavra ratinho. Olha como vai ficar a separação. Ra, se eu falo ra, é o R e o A. Ti, T-I, nho, N-H-O. Então, ratinho. São 3 impulsos de voz, né? São 3 vezes que eu abro a minha boca para pronunciar. Ratinho. Certo? Ai, professora, mas aqui eu tenho um N, um H e um O. Por que que o N, o H e o O estão juntos? Por que que o N e o H está junto com o O? Porque essas duas letras, assim como o L e o H, formam um dígrafo, tá? O N e o H formam o som N. O N sozinho tem o som N, de navio, noite, nuvem. Mas quando ele se junta com o H, que é aquela letra que chamamos de letra muda, né? Aí ele passa a ter um som, porque ele vai ajudar o N a formar uma outra sílaba, assim como ele ajuda o L a formar uma outra sílaba, e assim como ele ajuda o C a formar uma outra sílaba. Então, ratinho tem 3 sílabas, portanto é uma trissílaba. Outro exemplo, cigarra. A palavra é cigarra, mas aí eu percebo que cigarra há uma separação, há uma divisão entre uma sílaba e outra. Si, o CI, gar, G-A-R, ra, R-A. Então, ela é uma palavra que possui 3 sílabas. Mas, professora, por que que se eu falo ra, por que que eu separo os 2 R's?
Se o som é ra, eu estou falando ra, porque, de acordo com a regra da nossa língua portuguesa, os dois R's são a mesma letra, né? São letras repetidas. Então, eles têm que se separar. Eles são dígrafos, são duas letras que possuem apenas um som, que é o som r, mas eles não podem, de forma alguma, ficar juntos na mesma sílaba, assim como acontece com os dois S's também, tá? Não podem, de forma alguma, ficar juntos na mesma sílaba. Por isso, nós separamos. Ficou um R no gar e o outro R formando a sílaba ra. Cigarra. Possui 3 sílabas também, portanto, é uma trissílaba. E, por fim, nós temos as polissílabas. Esse prefixo poli aqui, ó, ele representa muitos, né? E vai nos ajudar também a identificar essas palavras polissílabas. Geralmente as palavras polissílabas são grandes, né? São palavras grandes formadas por mais de 3 sílabas. Então, quando que uma palavra é polissílaba? Quando a palavra possui 4 ou mais de 4 sílabas. Exemplo, caçadores e formigueiro. Olha a pronúncia da palavra. Caçadores, né? Quando eu pronuncio K, é o C com A. Quando eu pronuncio sa, é o C cedilha com A. Quando eu pronuncio dó, é o D com O. E ris, R, E, que tem som de I, e o S, tá bom? Professora, mas por que eu não vou pronunciar cacadores? Porque o C aqui, ele tem uma cedilha embaixo. Então, quando isso acontece, a letra C, ela tem o som S, tá bom? E passa a se chamar caçadores. Falamos caçadores. Então, caçadores é formado por quantas sílabas? Por 4. Eu pronuncio 4 vezes. Eu abro a minha boca 4 vezes para pronunciar. Caçadores, né? São 4 vezes que eu dou aquele impulso de voz. Então, por isso ela é uma polissílaba, porque possui 4 sílabas. O mesmo vai acontecer com a palavra formigueiro. Agora, olha só, porque às vezes acontece complicações aí, dificuldade na hora de separar palavras desse jeito. Formigueiro. Olha a pronúncia da palavra. Quando eu falo for, eu vou usar F-O-R. For. Mi. Então, a sílaba G é formada pelas letras G, U, E, I. Aí nós percebemos que o I, ele não vai ficar na sílaba seguinte, no Ró. Ele vai ficar junto com o G, porque olha a pronúncia. Formigueiro. Então, se eu pronuncio gay, o I vai ficar na sílaba junto com o G. E o Ró é formado pelo R e pelo O. Lembrando que a letra O, no final da palavra, quando não é acentuada, tem som de U. Então, formigueiro, ela é uma polissílaba, porque é uma palavra formada por 4 sílabas, tá certo? Então, olha só, agora, vocês precisam treinar tudo isso, né, pessoal? Nós estamos dando as aulas, ministrando as aulas, é importante que vocês treinem, que vocês estudem. Nós já colocamos 2 textos aqui, o leão e o ratinho e a cigarra e a formiga. Então vocês podem estar utilizando palavras mesmo desses textos e estar fazendo essas atividades, escrevendo no caderno algumas palavras, separando em sílabas, porque além de prestar atenção, de ouvir as explicações, é importante que vocês coloquem em prática, que vocês treinem, tá bom? E aí nós vamos treinar só um pouquinho a divisão silábica, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos algumas palavras que também foram retiradas do texto. E nós temos a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas. Vamos lá. A primeira palavra é senhoras, que é uma palavra que está lá no texto. Senhoras. Olha a pronúncia de senhoras. Eu falei se, depois nho e depois ras.
Então vamos ver aqui contando no dedinho, porque é uma das formas que eu costumo utilizar, que fica até mais fácil, porque contando no dedo essas sílabas, a gente até identifica quantas sílabas ela tem e em qual classificação ela vai se encaixar, tá certo? Então vamos lá? Senhoras. Aí eu vou escrever agora, olha. Senhoras possui 3 sílabas. Então, se ela possui 3 sílabas, ela vai se encaixar onde? Em qual classificação? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? É aqui na trissílaba, não é verdade? Então vamos lá, como é que vai ficar a separação? Senhoras. Professora, por que o N e o H vai ficar junto? Olha a pronúncia. Nho. Quando eu falo nho, N, H, O. Lembra que eu falei antes que o N e o H são 2 letras que juntas têm apenas um som? Tem o som nho, que são dígrafos. Então, senhoras é uma trissílaba porque possui 3 sílabas. Próxima palavra, armadilha. Vamos lá. Armadilha. Em quantas vezes eu abri minha boca para pronunciar? Em quantas emissões de voz? Em 4. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, ela vai ser classificada como uma polissílaba. Porque as polissílabas são palavras que possuem 4 ou mais de 4 sílabas. Então, vamos lá. Ar. Quando eu falo ar, eu coloco o A e o R. Ar. De e o lha. Olha o som molhado. Lha, lha. Então vai ficar o L e o H juntos com o A. Armadilha é uma polissílaba. Próxima palavra. Cigarra. Cigarra. É uma palavra que possui 3 sílabas. Portanto, ela é o quê? Trissílaba. Então, vamos lá. Cigarra. Lembraram que os 2 R's não podem ficar juntos na mesma sílaba? Então, nós separamos, colocamos um R com H e o outro R na última sílaba. 1, 2, 3 sílabas, portanto, é uma trissílaba. Só. Agora, observe a pronúncia da palavra só. Pronunciei apenas uma vez, abri minha boca apenas uma vez para pronunciar. Então, a palavra só é uma monossílaba. Próxima. Trabalhava. Trabalhava. Quantas vezes eu abri minha boca, em quantas emissões de voz eu pronunciei a palavra trabalhava? 4, não é? Então, ela é o quê? Uma polissílaba. Vamos lá? Tra, olha o som. Tra, formado pelo T-R-A. B-A. Lha, olha o som lha, o som molhado novamente, o L e o H, que tem que ficar juntos. E a sílaba vá é a última sílaba da palavra. Então, trabalhava é uma polissílaba porque possui 4 sílabas. Ratinhos. Ratinhos. Quantas vezes eu abri minha boca? 3. Portanto, ela é uma trissílaba. Vamos lá. T-I, nhos. O que vai acontecer com esse NH? Ele vai ficar junto, como eu falei anteriormente. O N e o H
Olha aqui na palavra senhoras, é o mesmo caso. É o mesmo caso do LH. São dígrafos inseparáveis, então eles precisam ficar na mesma sílaba. São duas letras que possuem apenas um som. O som nho. Ratinhos é uma trissílaba porque possui 3 sílabas. Leão. Leão. Eu abri minha boca 2 vezes. Então, onde que eu vou colocar leão? Leão é uma palavra formada por 2 sílabas, portanto, ela é uma dissílaba. Leão. 2 sílabas. Vez. A palavra vez, eu abri minha boca apenas uma vez. Então, ela vai ser classificada como uma monossílaba. Próxima. Flocos. Flocos. Aqui é outro tipo de palavra, outra estrutura em que vocês, crianças, costumam se complicar um pouquinho. Mas é só prestar atenção na pronúncia. Flocos. Fló. Quando eu falo fló, eu estou falando que letras? F, L, O. Eu estou me referindo aos sons L, O, que faz fló. Então, flocos é uma palavra que possui 2 sílabas, portanto, ela é uma dissílaba. Vamos ver como vai ficar. Fló, porque eu pronunciei F, L, O. O não foi fó, eu falei fló, porque nós temos um L aqui no meio e a letra L tem o som L. Então, portanto, pronunciamos fló. Flocos. Também é uma dissílaba, né? Possui 2 sílabas. A palavra não, pronunciei apenas uma vez. Não. Então, ela é uma monossílaba. Primavera. É uma palavra grande, não é? Primavera. Quantas vezes eu abri a boca para pronunciar essa palavra? 4. Primavera. Então, ela é uma polissílaba. Quando eu falo pri, eu não falei pi. Pi é o P e o I. Perceba a pronúncia. Pri. P, R, I, O. P, R, I. Por isso é que a gente fala pri. Pri, ma, vera. Um R aqui, apenas um R de 2 vogais. Portanto, primavera é uma polissílaba porque possui 4 sílabas. E nós temos a palavra caçadores. Caçadores. Também é uma palavra grande. Ela é formada por quantas sílabas? 4 sílabas. Vamos lá? O C cedilha que tem o som S. Do, res. Lembrando que o E no final tem som de I. Então, pessoal, deu para vocês compreenderem um pouco mais como funciona a questão da divisão silábica. Aqui foi só um treino, mas aí em casa vocês vão continuar treinando para melhorar mais ainda a escrita, a divisão, a separação das palavras, tá certo? E aí eu tenho aqui para vocês uma atividade onde vocês farão esse mesmo exercício aqui, ó. Vocês vão separar as sílabas das palavras, são palavras que vocês já viram aqui mesmo na aula, são palavras que tem lá nos textos que nós trabalhamos. E aí vocês vão separar as sílabas dessas palavras, vão classificá-las de acordo com a quantidade de sílabas que cada uma tem. Se tem uma sílaba, monossílaba. Se tem 2 sílabas, dissílaba. Se tem 3 sílabas, trissílaba. Se tem 4 ou mais sílabas, polissílaba. Tá certo? E logo depois nós temos uma outra atividade, né? Que é a formação de frases. Tá certo?
vocês vão observar que tem as mesmas palavras que nós já vimos na aula e na atividade anterior, e vocês vão criar. Agora vocês vão usar a imaginação de vocês, tá bom? Criar frases e escrevê-las aqui com cada uma dessas palavras, tá bom? Então, ó, beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima.